quarto ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para revisarmos todo o conteúdo que nós aprendemos ao longo desse bimestre na matéria de História. Vamos lá fazer uma viagem? Na aula de hoje vamos rever todos os temas abordados, então preste muita atenção e vem comigo. Vamos falar sobre os antigos povos indígenas. Ao longo do tempo, o território brasileiro ele foi habitado por vários povos. Essas populações se espalhavam pela América e deram origem aos nossos antepassados, dos atuais indígenas. Esses grupos eles deixaram vestígios como pinturas em cavernas, vasos de cerâmicas, esculturas em pedras, armas e utensílios em gerais. Todos esses fazem parte da nossa história. Os povos do Sambaquis. A palavra Sambaqui é de origem tupi e significa amontoado de conchas. Os povos do Sambaquis, que viveram há cerca de 6.500 anos, deixaram vestígios que podem ser encontrados em grande parte da costa brasileira. São montes erguidos por esses povos e contêm restos de conchas, moluscos, ossos humanos e de animais fossilizados, além de fragmentos de cerâmica e de outros objetos. Alguns, eles possuem restos de vestígios funerários. Esses sítios arqueológicos, que podem atingir até 30 metros de altura, fornecem informações sobre a dieta alimentar e os rituais funerários de povos indígenas que ocupavam a costa brasileira há milhares de anos. Então é muito importante estar ressaltando toda essa história porque ela faz parte da nossa história. Tudo isso faz parte de como era a alimentação daquele povo, de como eles viviam, tudo isso retrata a diversidade dos povos indígenas. Nós sabemos que quando os europeus chegaram, eles encontraram os índios, que era o Tupinambá, hoje extinto, ocupando boa parte do litoral brasileiro. E acharam que todos os índios do litoral brasileiro, eles falavam a mesma língua, que era o tupi. Então, os europeus, eles chamaram os povos indígenas do litoral de tupis e do interior de tapuias. Os tupis, eles eram representados como civilizados. Por quê? Alguns aceitavam fazer alianças com europeus em seus territórios. Já os tapuias eram representados como opostos da civilização, porque muitos desses povos, eles resistiram aos avanços dos europeus em seus territórios. Então tinha esse conflito. Alguns indígenas, os tupis, eles aceitavam tudo que era imposto pelos europeus. Já os tapuias, eles não concordavam e eles rebatiam. E foi quando surgiram os conflitos, Os primeiros contatos dos portugueses com os índios foi quando eles chegaram aqui no Brasil, em abril de 1500, e eles acharam que, vou descobrir a América, eles chegaram aqui e eles encontraram os índios. Quando eles encontraram os índios, eles se assustaram. Por quê? A cultura indígena ela é totalmente diferente da cultura dos portugueses. Os índios se pintavam as peles, se pintavam todo. A roupa era diferente, entendeu? Os hábitos eram diferentes. Eles caçavam, plantavam para se alimentar, para sobreviver. O tipo de moradia era diferente. Eles tinham rituais. Então, os relatos enviados para Portugal, eles descreviam o Brasil como exótico, porque tinha muitos frutos, muitos vegetais, era uma floresta densa, porém desconhecida, cheia de animais perigosos, com muita riqueza natural, com calor, porque o clima do Brasil é diferente da Europa, Ele era descrito como um país terrestre. Já os índios, eles habitavam diferentes
coisas totalmente diferentes dos portugueses, como eu disse. Eles usavam roupas diferentes, eles tinham outra religião, tá? Então isso fez com que os portugueses eles tivessem um estranhamento muito grande, muito grande. E eles acabaram chamando aqueles índios que aqui habitavam de selvagens. O tráfico de pessoas escravizadas na África, vamos relembrar um pouquinho. Foi a partir também das grandes navegações pelo Oceano Atlântico que os europeus eles alcançaram a costa oeste do continente africano. Por volta de 1400 encontraram diferentes reinos. Cada um tinha seu modo de vida, costumes, crenças e sua própria língua. Havia grande diversidade de povos e culturas. No entanto, o contato com os europeus sofreram muitas influências, como, por exemplo, a escravidão, que passou a ser explorada comercialmente, como nós vimos, durante todo o continente africano, a partir da relação com os portugueses, com os europeus. Isto é, as pessoas escravizadas passaram a ser vendidas comercialmente, tá bom? Os futuros escravizados, eles eram vendidos aos traficantes de escravos e embarcados em navios negreiros. A viagem até a América durava de 3 a 6 semanas em condições precárias. Eles não tinham condições nenhuma de higiene, saúde, tá bom? Hoje, a cultura africana ela é vasta e diversificada e ela é muito influenciada ainda aqui no Brasil. A combinação dos fatores migratórios, da colonização europeia e da diversidade étnica no interior do continente fez com que a África seja atualmente um continente em que se fala vários idiomas, de várias religiões e que se caracteriza pela vasta cultura que ela apresenta. Tá? Então, a cultura africana ela chegou no Brasil com os povos que foram escravizados, assim como a cultura indígena que veio dos povos que aqui já moravam. Na colônia, os escravos aprendiam o português, eles eram batizados com nome portugueses e obrigados ao catolicismo, que era a religião predominante. Agora nós vamos fazer uma atividade, tá bom? Eu vou pedir para vocês estarem fazendo a leitura de todo o conteúdo com atenção para poder fazer essa atividade. Um beijo e até a próxima aula!